No vídeo de hoje, Convenção Geral de 1949, local, data, mesa diretora, temário e muito mais. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilha com seus amigos para que mais gente conheça o canal. A 11ª Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil ocorreu na capital do Rio de Janeiro entre os dias 5 e 13 de novembro de 1949. Nil Julius Nelson era o presidente da mesa. Vice-presidente, Bruno Skolimowski. Eugênio Martins Pires, primeiro secretário. E Delfine Brunelli, segundo secretário. Novos estatutos sobre obreiros vindos de fora, saudações enviadas, irmão Herbert Nordilum, Sociedade Bíblica no Brasil sobre o casamento, Cristo nosso exemplo, um pedido, um caminho apontado, uma resolução acertada e que deve ser observada. Este ano foi a igreja no Rio de Janeiro que teve o privilégio de hospedar a Convenção Geral. Estiveram presentes 149 irmãos obreiros, representando quase todos os estados e territórios da União. O irmão Nelson, em nome da igreja no Rio de Janeiro, saudou os convencionais e entregou a direção ao irmão Francisco Pereira, membro da junta convocativa, que dirigiu os trabalhos iniciais, procedendo à eleição da mesa, que ficou assim constituída. Nelson, presidente, Bruno Skolimowski, vice-presidente, Eugênio Martins Pires, primeiro secretário, e Delfino Brunelli, segundo secretário. Novos estatutos. Foi apresentado um projeto de reforma dos estatutos, redigido pelo irmão José Teixeira Rego, que, depois de levemente alterado por uma comissão, foi aprovado, sendo que as principais modificações dos estatutos anteriores foram nos artigos 3º e 4º, que ficaram assim redigidos. Artigo 3º, a CGADB tem como membros os missionários, pastores e evangelistas devidamente credenciados, os quais representarão as igrejas em que servem, tendo assim direito a voto. No caso de impedimento dos obreiros indicados, é-lhes facultado credenciarem juntamente com as igrejas os seus substitutos legais ou quaisquer outros irmãos integrados no trabalho. Facultado aos presbíteros, diáconos e auxiliares assistirem aos trabalhos convencionais, porém sem direito de tomar parte nos debates e exercer voto. Artigo 4º, a CGADB tem por fim incentivar a união e progresso moral e espiritual das Assembleias de Deus, zelando pela prática da doutrina sadia que vem sendo observada desde seus primeiros dias. Estabelecer uma casa publicadora para maior amplitude do serviço de evangelização, estimular as Assembleias de Deus a criarem escolas de alfabetização para adultos, asilos para órfãos e inválidos. A Convenção, de maneira alguma, pode limitar a liberdade de ação inerente a cada Assembleia de Deus, nem determinar de qualquer maneira a sua atividade. Sobre obreiros vindos de fora.
foi perguntado como se deve proceder com os obreiros e membros da denominação Calvário Pentecostal que desejam unir-se às Assembleias de Deus. Depois de apreciado o assunto, ficou esclarecido que os obreiros devem ser primeiramente provados por tempo suficiente e depois, se mostrarem verdadeiramente chamados e capazes, sejam separados por uma junta de pastores da Assembleia de Deus, convocada para esse fim pela igreja interessada. Saudações enviadas. Foi aprovado que se mandassem telegramas de saudações ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República e Excelentíssimo Senhor Prefeito do Distrito Federal, o que foi feito. Igualmente foi recomendado mandar cartas de saudação às Assembleias de Deus na Suécia, América do Norte, Noruega, Finlândia, Uruguai, Argentina e Portugal, com João 17 a 22, ficando encarregada de enviar estas cartas uma comissão composta dos irmãos Cícero Canuto de Lima, José Pimentel de Carvalho, Leonardo Peterson e Orlando Boyer. Irmão Herbert Nordilum. Pelo irmão Gustavo Nordilum foram proferidas tocantes palavras sobre a vida e falecimento do saudoso irmão Herbert Nordilum, seu filho. Mostrou o nosso irmão como a vida daquele servo de Deus que o Senhor chamou fora dedicada ao serviço do Evangelho desde sua tenra idade e como ele sempre soube andar na vontade do Senhor, dando um testemunho digno e cumprindo a sua missão com muita abnegação. O irmão Colenda propõe que a convenção envie uma carta de condolências à igreja em Porto Alegre, o que foi aprovado. Sociedade Bíblica do Brasil. A convenção teve o prazer de receber a visita do secretário da Sociedade Bíblica do Brasil, o qual fez um relato das atividades dessa tão útil organização e convidou os obreiros a auxiliarem-na, sendo nessa ocasião levantada para esse fim, entre os convencionais, uma boa oferta. Sobre o casamento, foi perguntado se um crente da Assembleia de Deus casando-se com um crente não batizado por imersão pode continuar a participar da ceia do Senhor. Depois de diversas considerações, foi recomendado que sobre esse assunto se observe o que ensinam as Sagradas Escrituras. Cristo, nosso exemplo. Um irmão fez a seguinte pergunta: qual foi a maior ocupação de Jesus e qual a maior necessidade das Assembleias de Deus no Brasil? Depois de vários obreiros falarem sobre o assunto, ficou patente que a ocupação máxima de Jesus foi salvar as almas, ganhando-as para seu reino, e que a maior necessidade das nossas Assembleias de Deus é pôr em prática os ensinos da Palavra de Deus, tornando-se, desse modo, continuadora da obra de Cristo. Entretanto, o assunto ficou aberto, dada a transcendência do mesmo. Um pedido, um caminho apontado. Foi apresentada uma carta enviada à convenção pelo senhor Severino Rego Cavalcante, pedindo que se resolvesse quanto à sua volta à Assembleia de Deus. Depois de ventilado o assunto, ficou esclarecido que o caminho para a volta desse irmão ao nosso meio deve ser por intermédio da igreja da qual foi excluído. Uma resolução acertada e que deve ser observada. Aproveitando o assunto do item anterior, um irmão propôs que nenhuma Assembleia de Deus, de maneira alguma, receba como membro em comunhão os que forem excluídos de outras assembleias, sem que primeiro os tais se reconciliem na igreja de onde saíram, o que foi aprovado. Continua no próximo número, Gustavo Kessler.